Estamos de volta, então, para o segundo bloco aqui do programa Entre Aspas, né? O tema hoje, violência nas escolas brasileiras. E vamos abordar agora, né, falar um pouco sobre impunidade, né, sobre esse aspecto. A pesquisadora Rosemary de Oliveira, da PUC São Paulo, atribui a violência nas escolas à impunidade dos estudantes. O aluno que agride o professor sabe que vai ser aprovado. Pode ser transferido de colégio, às vezes é apenas suspenso por 8 dias, né? Os regimentos escolares não costumam sequer prever esse tipo de crime, né? Então, como acontece isso aqui na nossa realidade na cidade de Cordeiro? Aí eu, né, vou me dirigir agora ao Marcelo e a Juscelma, por terem mais experiência, né, nessa vida escolar, né, estudantil. Como isso é feito? O aluno que agride um professor, que faça algo que degrade, né, a instituição, o que acontece com esse aluno? O que pode ser feito, né, com esse aluno? Vamos começar com o Marcelo. Então, Marcelo, por ser diretor. Você está tocando um tema muito complicado, né? Você fala, primeiro, uma fala sua sobre crime. Só quem pode falar sobre crime, ou legislar e criar penas é o Congresso Nacional, né? A Constituição prevê, inclusive, no artigo 62, se não me engano, um rito bem rigoroso para poder surgir novas leis. Então, a escola, ela tem os seus regimentos, né? Tem o regimento interno, mas ela não pode prever nenhum tipo de forma, mas ela pode garantir que aquele aluno que viole determinadas situações na escola, ele, a partir de anotações, a partir de todo um processo, né, Juscelma, posso falar assim, todo um processo dentro da escola, né, os pais sendo comunicados, o professor fazer suas ocorrências, o aluno podendo também se explicar, né, esse aluno, se ele não se enquadra nas regras da escola, ele é convidado a se retirar da escola, sim. Tá? Existe assim, uma dificuldade muito grande de você criar esse estatuto de expulsão da escola. Você pensa só numa criança, num adolescente que você tem que expulsar da escola. Então, você evita ao máximo, mas se o estatuto, o regimento da escola estiver bem elaborado, estiver pensado de forma objetiva, você pode prever, sim, a expulsão de um aluno que não corresponde ao esperado dentro da instituição escolar. Nós já tivemos até situações no colégio que nós tivemos que nos valer do conselho escolar, que é composto por funcionários, professores, pais de alunos e alunos. E diante da situação que estava comprometendo seriamente o andamento do colégio, prejudicando, em reuniões, nós chegamos à conclusão de que o melhor para o colégio, para o andamento, seria a transferência dos alunos. Isso, chegando em acordo, pais, alunos e funcionários. E foi dado antes ao aluno oportunidade de se redimir. Conversou, explicou. Então, a gente vê que a escola ela pode ter as suas limitações, mas ainda tem uns pequenos recursos. A gente, graças a Deus, não está tendo casos, pelo menos eu não conheço aqui em Cordeiro, de violência direta física contra profissional nenhum do colégio, nem professor, nem outro profissional da área de apoio. E espero que eu não tome conhecimento, que eu acho isso muito triste, porque a educação não foi feita para ser um ambiente de violência. Mas se porventura acontecer, a gente tem que se valer dos recursos que a gente tem em termos de policiamento e da parte da justiça. Né? Só para concluir, Vinícius, essa situação que o Juscelma citou foi muito enriquecedor, né, porque efetivamente o conselho escolar funcionou, efetivamente os pais foram convidados, foram convocados para poder explicar a situação dos filhos junto ao conselho escolar, junto aos professores que ministravam aula para esses alunos, né, foram 2 ou 3 alunos, né, se não me engano. Os alunos tiveram voz para poder se explicar, e os alunos chegaram à conclusão de que realmente eles erraram e de que a escola não poderia mais ficar com eles. Então, foi uma coisa muito enriquecedora o que aconteceu nesse fato citado pela professora Juscelma. Assim, uma situação importante dentro dessa questão da impunidade, desse contexto violência na escola, que a gente não pode deixar de considerar, é que assim, eu enquanto estive no conselho, eu sempre fiz questão de privilegiar, antes de qualquer tomada de atitude, o diálogo
e a autoridade e autonomia da escola frente aos regimentos escolares. Por isso eu sempre fiz a recomendação de que eles deveriam estar atualizados, sim. E uma outra situação em se tratando de impunidade e violência, que Marcelão está colocando, Joselma, também, dos instrumentos da escola. Mas, paralelo aos instrumentos da escola, a gente não pode deixar de fazer uma colocação que é importante, pegando de uma fala que Marcelão colocou, que quando vem essa questão da tipificação legal do que é crime ou deixa de ser, nós temos, vou fazer novamente menção ao próprio Estatuto da Criança. Nós temos tipificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí vão os deveres, da boa convivência em sociedade, vamos colocar assim, é tipificação legal o ato infracional. E o ato infracional nada mais é do que o cometimento da infração. E aí o que diz essa tipificação legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Que ato infracional cometido por criança, ou seja, aquele indivíduo com idade até 12 anos, 11 anos completos, 12 anos incompletos, é com o Conselho Tutelar. E o que diz essa tipificação legal com o ato infracional de adolescente? O rito é o mesmo de um agressor, é o mesmo de alguém que comete um ato e que o indivíduo já tenha a idade de 18 anos. O rito é o mesmo. A única diferenciação é que é a imposição da lei frente às penalidades. E aí, quando a gente trata da imposição da lei frente às penalidades, aí a gente já entra numa outra esfera, que aí a gente entra nos entendimentos legais de defensoria, o advogado em si, Ministério Público e o Poder Judiciário. Agora, que existe é fato. A tipificação legal da penalização. Por exemplo, um aluno quebrou as carteiras da escola. Existe sim, a possibilidade, porque a lei ampara o registro, tá, nessa suposição, o registro de um boletim de ocorrência contra dano e prejuízo ao ente público, escola. O aluno, vamos lá, ao extremo de um exemplo, agrediu fisicamente um professor. Existe sim, desse aluno, a penalização de que ele pode vir a sofrer alguma consequência, mas aí está na lei, de que esse registro de ocorrência, por conta do que aconteceu em delegacia, existe sim a prática de ser feito. Então, assim, Marcelão colocou uma coisa muito importante. E que aí eu vou somar de novo naquela questão da inversão de valores. E quando Marcelão colocou uma expressão, eu não me lembro em tempo de conselho, inclusive da Via Escola, ter ouvido muitas vezes, e acho muito importante, citar, que foi quando Marcelão colocou uma questão da educação formal. E aí, quando se fraciona, eu sempre vi muito isso, quando se fraciona e não se coloca, Joselma, o termo formal, aí eu acho que cai na zona do conforto de que o meu papel é só ensinar a ler e escrever, e o meu papel é só ensinar da bom dia, boa tarde e do boa noite. Não, é exatamente a mescla, é exatamente essa, a educação formal somada a esse regramento que vem de casa. É dessa forma que eu entendo que a coisa tem que ser compartilhada. Agora, como fica, por exemplo, a responsabilidade dos pais, né, nesse caso? Porque o aluno, menor de idade, né, faz um ato desse e como fica, no caso, o pai é responsável por esse aluno? Ele pode responder também criminalmente por isso, na delegacia? O que ocorre? Frente à legislação, os pais são responsáveis pela criação e educação dos filhos, certo? Enquanto eles não atingirem a maioridade civil. O que fala a legislação? E aí eu volto a falar do próprio Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, como Marcelão falou, ele foi muito bem elaborado. E aí vale uma situação de pouco conhecimento, eu acho de pouco conhecimento da comunidade de forma geral. No momento em que o adolescente é o responsável pelo ato infracional, a penalização frente à legislação
é dele. Quando o adolescente, por exemplo, quando comete um crime, vamos lá, o ato infracional, ele foi pego com droga, ou deu um tiro, ou estuprou, alguma coisa nesse sentido. Quem desce para as unidades de atendimento socioeducativo são os adolescentes. Quem fica privado da liberdade são os adolescentes, pelo que diz a lei. O que os pais fazem? Vão visitar, os pais, quando tem audiência, vão acompanhar a audiência, mas vale novamente ressaltar, a penalização ela é em via direta. Então isso aí é que eu acho que a inversão de valor veio acontecendo, porque os próprios adolescentes criaram o entendimento de que comigo não acontece nada. Acontece sim, porque quando o juiz dá as determinações que pode, até inclusive vou te falar, o próprio Estatuto da Criança fala que dependendo da gravidade do entendimento judicial com relação ao ato infracional, pode haver inclusive a prestação de serviço comunitário por conta do adolescente. Agora, Juscelma, você acha que isso pode vir de casa? O que acontece em casa com o aluno pode estar refletindo na escola também? Em termos assim, de exemplo de violência, né? Pode, porque às vezes a criança ou o adolescente é criado num ambiente onde a violência é algo frequente, ele passa a achar aquilo normal e ele reflete isso sim na escola. Então, se ele é tratado com violência, ele pode também reagir diante dos colegas com violência, mas não é só a família não, porque às vezes a pessoa é criada num ambiente tranquilo e ele tem um comportamento agressivo, porque o adolescente, ele muda o comportamento no grupo. Em casa, às vezes, ele é de um jeito e no grupo ele é totalmente diferente. O grupo dá uma força no adolescente, uma coisa impressionante. Às vezes, os pais nem reconhecem o seu filho no grupo. Às vezes, o pai vai falar assim, mas em casa ele é tão tranquilo, mas no grupo ele é diferente, entendeu? Esse programa, quando o Eduardo me falou sobre esse programa, ele falou que era em relação à segunda-feira, dia 15 de outubro, é dia do professor, essa profissão tão importante, fundamental na vida de qualquer cidadão, não é clichê, é real. Então, os pais terem muito cuidado de respeito a essa profissão. Então, eu estava falando com o Juscelma que na minha casa, quando nós temos que falar qualquer coisa de um professor, a gente faz resguardado. As crianças não têm acesso a essa conversa. E se eles questionam, sobre o que vocês estão falando, nós desviamos a atenção, porque a gente não pode violentá-los, né, com as nossas falas, para que eles reproduzam isso na escola ou na sociedade. Então tem que ter muito cuidado até com o que se diz. Não é só a violência. Obviamente que talvez o teor do seu questionamento foi sobre a violência familiar, né? Que o pai briga entre pais e filhos, briga familiar que leva a uma revolta do adolescente, da criança principalmente, que vai vivendo naquele ambiente. Mas o que se fala também é muito importante. O que se pode repensar quando tiver crianças próximas, gente, evitar e respeitar esse profissional fundamental na vida de todos nós. Na verdade a gente tem uma questão de ação-reprodução, né? E nessa questão ação-reprodução, eu vou voltar a falar, no meu ponto de vista, enquanto não houver a integração, enquanto houver aquele pai que recebe um bilhete da escola e diz assim, para que eu já estou indo lá? Por que eu estou indo lá? O que você fez que eu estou indo lá? E eu tenho o entendimento de que se a escola está chamando, primeiro que a escola quer falar do que eu tenho por entendimento que os pais têm de mais importante, que são os filhos, né? Então, se quer falar do que tem de mais importante, que são os filhos, eu tenho que estar pronto imediato para atender. E eu tenho que estar ali naquele ambiente, eu enquanto pai, enquanto responsável, vamos colocar, eu tenho que estar ali naquele ambiente entendendo que tudo que se fala, até as críticas, Vinícius, são exatamente para a construção... Desculpa te interromper, né? Que a gente sempre fala dentro da escola... quem deveria ir nas reuniões não aparece nas reuniões, né? Quem deveria estar mais presente na vida dos filhos não aparece nas reuniões.
E a gente vive, eu sei que o tema é violência nas escolas, mas a escola, eu trabalho também na escola em Cataga, no Colégio Euclides da Cunha, e no Colégio Estadual Antônio Peca, onde já estou há mais de 20 anos, a Juscelma, muito mais tempo do que eu. Nós temos alunos de altíssima capacidade, temos alunos maravilhosos, e talvez talvez não, com certeza, nós temos mais alunos de capacidade e qualidade que respeitam as regras, que respeitam o jogo, do que os que não respeitam. Então, isso ainda é gratificante, porque eu tenho que ser otimista, e não é só otimismo. A Juscelma acabou de falar aqui, nós estamos em frente de 3 ex-alunos nossos, né? Eu já cheguei garotinho lá, me formado em Educação Física, Dinho já estava lá, colaborando com o SIC, colaborando com isso, aí veio se transformar em professor de Educação Física, Kevin, um garoto brilhante lá, sempre comunicativo, tem tudo a ver com o que está fazendo, o Wesley também. Então, a gente não pode entender que está tudo ruim, que a terra arrasada não é terra arrasada. Nós temos muita gente boa, nós temos muita família que está lutando pelos seus filhos, pela qualidade da educação, pelo país Brasil melhor. Com certeza. Depois dessa, a gente fica até emocionado. Quer complementar? Finalizar rapidinho? Eu concordo plenamente com o Marcelo, porque eu ainda acho que nós temos que nos mantermos esperançosos, porque no nosso dia a dia, pelo menos diante da realidade da cidade de Cordeiro, onde nós trabalhamos, temos muito mais alunos comprometidos, educados. Podem não gostar muito de estudar, mas pelo menos no tratamento um com o outro, no tratamento com os profissionais do colégio, a gente vê que eles procuram respeitar as determinações e ter um bom relacionamento. Então, acho que ainda temos muito que esperar de positivo para a nossa sociedade. Com certeza. Então, vamos para o terceiro e último bloco, né? Depois a gente vai discutir sobre causas e soluções para a violência escolar. Não saia daí mais uma vez, já a gente volta.